Eu vou ler com os irmãos o que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E vamos refletir um pouco neste prefácio e nesta saudação que Paulo fez à igreja de Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Grandioso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor Deus, diante de Ti, diante da Tua palavra, para estarmos aprendendo mais de Ti. Tu sabes as nossas limitações, as nossas falhas, dos nossos pecados. Tu sabes o quanto dependemos de Ti. E nesse momento, com a Tua igreja, com o Teu povo aqui reunido, queremos ouvir a Tua voz, unicamente a Tua voz. Por isso estamos aqui Te clamando, Senhor. Fala conosco poderosamente. Que a Tua palavra seja viva, seja eficaz, faça morada nos nossos corações, faça morada na nossa mente. Nós somos dependentes de Ti, Senhor Deus, e precisamos de Ti. Portanto, Senhor Deus, apenas usa-me como instrumento dócil em Tuas mãos, que eu possa ser boca Tua nesse momento, que viemos a falar, seja para engrandecer o Teu santo nome, que seja da Tua vontade, que seja impactante para as nossas vidas, para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Que tudo que viemos a dizer e a fazer neste culto, seja para Te glorificar, pois estamos aqui juntos, reunidos como igreja Tua, para Te cultuar, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Portanto, Senhor Deus, ser conosco, usa de misericórdia para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Paulo, inicialmente o grande perseguidor das igrejas, do povo de Deus, após a sua conversão, foi um grande homem de Deus, um grande homem usado por Deus, aonde fez um trabalho belíssimo, com as suas famosas viagens missionárias, e através dessas viagens, ele teve a oportunidade de implantar várias igrejas, muitas igrejas, e uma dessas igrejas foi exatamente a igreja da Galácia, aonde ele pôde implantar, e como sempre fazia em todas as suas igrejas, ele ia acompanhando e exortando e vendo o andar das igrejas. E ele percebeu que a igreja da Galácia estava sendo infiltrada por falsos mestres, por falsos profetas, estavam distorcendo aquele evangelho em que ele havia pregado. Além disso, também estavam querendo destruir o seu apostolado, querendo denegrir a imagem de Paulo diante dos Gálatas. E isso foi motivo de grande preocupação, e este era o cenário que se encontrava a igreja, e ele escreveu esta carta até muito dura, e a gente percebe ao ler esse início e a continuação, de que ele estava muito preocupado, e que precisava agir para que a igreja não fosse corrompida pelos judaizantes ou por aqueles que estavam tentando denegrir sua imagem e também tentando
impor um evangelho falso. E nós podemos perceber esta indignação lá no verso 6, quando ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, o Paulo estava admirado com esta igreja que tão rapidamente estava se permitindo ser doutrinada por falsos profetas. E este era o pano de fundo, o cenário em que Paulo estava diante da escrita desta carta. E como os irmãos sabem, antigamente as cartas eram escritas iniciando-se pelo remetente, em seguida para o destinatário, e vinha uma saudação. E me observa, ao lermos o início, o verso 1 deste capítulo 1, que Paulo inicia exatamente desta forma, dizendo quem era Paulo. Ele dá um apóstolo, e continua: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Todavia, se nós observarmos as outras cartas paulinas, todas elas, ele inicia exatamente desta forma: Paulo, apóstolo, apóstolo, servo do Senhor. Em Romanos, por exemplo, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Em Coríntios ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em Efésios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então sempre ele dava um aposto, e nesta não foi diferente. Todavia nós podemos perceber, ao verificarmos o verso 6, que ele estava muito admirado e muito indignado com a situação, com o contexto da igreja. E ele diz: Paulo, apóstolo, mas ele faz diferente das outras cartas, exatamente em virtude da ameaça que estava tendo ao seu apostolado. E ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então percebam que ele é mais enfático em dizer que ele é apóstolo, porque os judaizantes estavam alegando de que ele não fora dentre os 12 escolhidos por Jesus. E aí ele enfatiza, dizendo exatamente que ele era apóstolo, todavia não era apóstolo por homem algum, mas por Cristo Jesus. E é interessante este destaque que ele faz, e o título de apóstolo, que era o título que Jesus usou para os representantes dele especial, foi escolhido a dedo pelo próprio Jesus, e Paulo foi um deles, e foi usado por Deus exatamente para isso. E aí no verso 2 ele diz: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Ele está dizendo para quem está se destinando a carta, e ele coloca para as igrejas e para os irmãos. Veja que ele se coloca no patamar de apóstolo, e ele precisava fazer isso para que a credibilidade dele não caísse por terra, porque ele estava sendo atacado nesse sentido. Então ele coloca aos irmãos, a nós, pobres mortais, às igrejas da Galácia. E aí vem o terceiro ponto, que é a saudação. E ele entra nessa parte, exatamente no verso 3, onde ele envia esta saudação, uma mensagem de graça e paz. Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que este é um termo formal que se usa nas igrejas, mas que infelizmente ele não deveria ser esse termo formal, tão formal e sem sentido. Hoje nós criamos até um vício, e eu digo nós porque eu estou inserido e vocês também estão inseridos nesse contexto religioso, e
e que devemos ter muito cuidado, porque nós saudamos a igreja muitas vezes com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitas vezes cai num vício de linguagem que nós dizemos graça e paz, como se fosse um simples oi, tudo bom? A paz do Senhor. E até quem brinque com os crentes, a paz do Senhor. Mas vejam que é uma saudação preciosíssima para as nossas vidas, aonde Paulo diz: graça a vós outros, graça e paz, a paz do Senhor, irmão. Na verdade, esta saudação resume o Evangelho de Cristo Jesus. A fonte da salvação é a graça que é o favor gratuito de Deus, independente de qualquer mérito ou independente de qualquer obra que venhamos a fazer. É a graça, é o favor imerecido que nós temos da parte de Deus. Portanto, precisamos pensar e refletir muito nessas saudações em que fazemos. Devemos pensar e refletir muito, não só na saudação, mas devemos pensar e refletir muito e ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado com a nossa religiosidade, com o nosso costume de vir à igreja, por exemplo. Mas nós estamos aqui e entramos aqui para quê? Para uma solene reunião religiosa? Precisamos todas as vezes que estivermos aqui na casa do Senhor, refletirmos que estamos aqui para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Da mesma forma, quando desejarmos a graça e a paz, e essa paz é a reconciliação com Deus, é voltar a ter paz com Deus, é voltar a ter paz com os outros, é voltar a ter paz interior. E o mundo está precisando de paz, dessa paz que guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, dessa paz que excede todo entendimento. É dessa paz que nós precisamos. E essa paz não é a paz por ausência de guerra. Nós estamos em meio à guerra, nós estamos numa tribulação tremenda, mas estamos em paz em Cristo Jesus, porque sabemos em quem temos crido, sabemos o Deus a que servimos. Portanto, quando desejarmos a paz do Senhor, quando desejarmos a graça e a paz, deseje sabendo o que nós estamos falando, assim como Paulo disse: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que Paulo estava em meio à tribulação. Paulo estava em meio a ataques do seu apostolado, estava sendo infiltrado dentro da igreja do Senhor. Esta doutrina maligna, porque os judaizantes, eles começaram a pregar e a falar e a dizer para a igreja de que, e questionar, inclusive, por que os gentios não estavam sendo circuncidados. E eles afirmavam que se fazia necessário a circuncisão dos gentios, que se fazia necessário o cumprimento da lei de Moisés dentro da igreja. E com isso estaria anulando a doutrina da justificação pela graça. E a graça nos basta. O sacrifício de Cristo na cruz não foi em vão, mas o sacrifício de Cristo na cruz foi para que nós tivéssemos esta graça, fôssemos justificados em Cristo Jesus. Então, Paulo destaca esta expressão que é muito cara. E aí no verso 4 ele continua:
o qual se entregou, quem? Jesus, a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Veja que ele começa com essa expressão de que Jesus se entregou na cruz do Calvário, e onde ele se entrega para morrer naquela cruz, para nos salvar, para nos dar vida eterna com ele. Não foi em vão. E Paulo destaca esse sacrifício. Ele se entregou a si mesmo pelo meu e pelos seus pecados. Nós podemos ver isso nessa parte A do verso 4. A morte de Jesus não foi somente uma demonstração de amor, mas um sacrifício de sangue inocente derramado naquela cruz para nos redimir dos pecados. Então Paulo enfatiza que Cristo se entregou, ele se deu por nós. E mais uma vez, precisamos não apenas ficar ligado na religiosidade, mas precisamos refletir em tamanho sacrifício que Cristo fez, em se entregar por mim e por você. Não deixemos isso cair na religiosidade. Não podemos esquecer desse sacrifício. Todas as vezes que olharmos para essa cruz, possamos ver e entender o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, por amor a mim, por amor a você, mesmo sendo quem eu sou, pobre, miserável, pecador, mas Ele me amou e fez esse sacrifício. E aí ele continua esse verso 4, e me permitam esta expressão que ele usa no verso 4, ele vai dizer o porquê. E meus irmãos, eu já li várias vezes esta carta, e foi interessante que há umas 2 semanas, eu estava novamente lendo esta carta, e como Deus faz e usa, que Ele sabe, né, e o porquê que eu estou trazendo esta palavra hoje. E interessante, foi uma palavra que eu levei ao nosso pequeno grupo, e foi este verbo que saltou aos olhos. Sabe aquela leitura que você faz que salta, destaca? E me veio várias perguntas e várias reflexões, e eu gostaria de trazer agora para os amados, que foi algo que me despertou, e que me faz e fez e tem reverberado na minha mente há 2 semanas, e quando o pastor me chamou, Aguinaldo, eu não estarei presente, você pode levar a palavra? Sim, me veio logo esta palavra, porque vinha reverberando na minha mente, e me incomodando, e eu gosto de dizer exatamente, o bom é quando a palavra nos incomoda, quando a palavra nos move a pensar no que nós estamos fazendo, como está sendo o nosso comportamento. E a palavra e o verbo que na minha versão diz aqui, que Paulo vai dizer que Jesus, na parte A, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, e na parte B, em seguida, ele diz, para nos desarraigar deste mundo perverso. Veja que é um verbo que ele usa e que saltou à minha mente, saltou aos olhos, e eu fui buscar. Desarraigar significa arrancar, tirar completamente, extirpar, extinguir. E trazendo para a agricultura, estou do lado de um agrônomo aqui, vamos fazer a média com o agrônomo, é arrancar uma raiz, uma árvore pela raiz, tirar tudo, fazer aquela limpeza. E quando a gente vê que Jesus se entregou na parte A, pelos nossos pecados, para quê? Para que nós nos desarraiguemos de quê? Deste mundo perverso. Desarraigar precisa ser arrancado, e arrancado com raiz e tudo. E por que me destacou? Porque eu comecei a verificar e comecei a refletir em que eu estou me enraizando, me arraigando, em que eu preciso desarraigar.
em que eu preciso tirar a raiz. E eu gosto de refletir, e nós precisamos sair daqui, e eu espero em Cristo que esta palavra reverbere na sua mente, no seu coração, como tem reverberado no meu. E eu pergunto, em que nós estamos nos arraigando? E veja, me corrija, senhor agrônomo, se eu estiver errado, mas o coração da planta é a raiz. A raiz, ela vai buscando os nutrientes para a planta. Se a raiz estiver enfraquecida, a planta estará fraca. Se a raiz estiver sólida, forte, estará nutrida a planta. Se a nossa raiz estiver enraizando por coisas erradas, onde não nos traz nutrientes, nós estaremos fracos, morreremos, estaremos destruídos. Portanto, quando eu li essa passagem e tem ficado na minha mente, nos meus pensamentos, eu tenho refletido muito no que eu estou arraigado, em que eu estou buscando. E tenho passado momentos difíceis nos últimos meses, os irmãos sabem, e são grandes desafios que a gente tem que aprender a lidar. Toda vez esses desafios e essas dificuldades que passamos na vida, muito nos ensinam, e é pedagógico da parte de Deus, e nos permite, nos dar a oportunidade de refletirmos em muitas coisas, e pensado em muitas coisas. E como a gente passa por momentos assim, e nós começamos a verificar e a valorizar muitas outras coisas. E isso me tem incomodado e feito refletir muito nessa questão do que eu estou buscando, aonde eu estou me enraizando, aonde eu estou me firmando. E muitas vezes nós valorizamos e damos valores a coisas tão fúteis, e nada, e aí eu vou falar com muita propriedade, porque eu passei por isso agora bem recente, nada levamos deste mundo, absolutamente nada. E foi uma das partes muito difíceis desse momento que eu venho passado. Foi exatamente esse, de pegar as coisas materiais que não têm valor algum da Sônia, botar dentro de umas malas, de umas caixas e doar tudo, porque nada ela levou, nada, absolutamente nada nós levaremos. E aí eu pergunto, por que estamos tão enraizados aqui? É isso que tem me incomodado, sabe, irmãos? É essa reflexão que eu gostaria de trazer para cada um de nós. Paulo diz, para nos desarraigar deste mundo perverso. E muitas vezes, nós temos feito o contrário. Nós temos nos arraigado neste mundo perverso. E eu gostaria de alertar a cada um de nós, a começar em mim, para que nós não venhamos a nos arraigar neste mundo perverso. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é muito rápido. Alguns viverão um pouco mais, alguns passarão mais tempo aqui. Eu espero que eu não seja um desses alguns, que eu temos visto tanta barbaridade neste mundo, tanta perversidade, tanta coisa ruim neste mundo perverso, como diz a palavra de Deus.
precisamos começar a refletir que em buscar a nossa vida eterna com Deus. Já pensou na expressão vida eterna? Eternamente. Estaremos eternamente. E aí só há dois caminhos: eternamente com o Senhor, ou eternamente queimando no enxofre. Misericórdia. Meus queridos, precisamos ter essa conversão. Precisamos nos converter verdadeiramente deste mundo perverso. Precisamos aprofundar a nossa raiz na nossa vida eterna. Precisamos buscar exatamente para que a nossa árvore nos dê fruto. E aí vem a pergunta: que fruto nós estamos dando? A nossa raiz está se aprofundando aonde? E onde ela se aprofundar, ela vai buscar os nutrientes de onde ela se aprofundar. Se o solo em que a nossa raiz estiver se aprofundando for o solo deste mundo perverso, certamente seremos perversos, tal qual o mundo em que estamos nos arraigando. Se a nossa raiz se aprofundar, se arraigar na palavra de Deus, no solo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, se nós, as nossas raízes, nos alimentarmos desta palavra preciosa, nós daremos frutos, como está em Gálatas: amor, mansidão, paz. Que fruto nós daremos? Aonde nós estamos nos arraigando? Stott diz: conversão cristã significa ser resgatado da velha era e ser transferido para a nova era, a era futura. Isso é conversão, é ser resgatado, é ser desarraigado do velho homem, dos vícios, dessa raiz maldita, dessa raiz perversa, e nos arraigar na raiz bendita de Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos pensar e refletir. E foi essa palavra que tem, e glória a Deus por isso. E eu desejo que também esta palavra fique reverberando, e todos os dias das nossas vidas nós reflitamos nessas raízes. Aonde nós estamos plantando as nossas raízes? O que nós levaremos daqui? Deixemos o nosso legado. O que nós podemos deixar é a nossa vida cristã, o nosso exemplo cristão. E aí, estamos aqui, precisamos estar aqui, precisamos passar por aqui, é por isso que ainda estamos aqui. Aqueles que partiram, tiveram o privilégio de partir em Cristo Jesus, já estar desfrutando da presença dEle. Como diz Paulo, o morrer é lucro, verdadeiramente é lucro, mas o viver é Cristo. E enquanto estivermos aqui vivendo, estejamos enraizados, arraigados, apegados, firmados na palavra de Deus, sendo luz e sal por onde passarmos por aqui. E nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. E aí eu pergunto: onde estamos? E vem a aplicação desta palavra para cada um de nós. E onde estamos nos enraizando? Nas coisas terrenas ou nas coisas do céu? Se pergunte e se responda. Se desafie a meditar e a refletir. Onde estamos nos enraizando? O que tenho feito na minha vida presente? Vivo olhando para a vida eterna com Jesus, ou para esta vida passageira aqui na terra? O que você tem feito? Aplique, pense, reflita. O que eu tenho feito na minha vida presente, no hoje? Para que frutos as minhas raízes têm contribuído?
frutos da carne ou frutos do Espírito. Precisamos estar refletindo, precisamos nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos constranja a pensar e a refletir e nos ajude a enraizarmos na sua palavra, para que demos frutos e frutos do Espírito, em nome de Jesus. Amém.